guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Eu quero começar o vídeo de hoje com essa frase, tá? Que muito diz sobre os rumos que a nossa nação está tomando nos últimos anos. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sendo intimado enquanto está na UTI, a CBF querendo criar uma identidade comunista no nosso país, trocando a cor da nossa camiseta, os ministros do STF querendo poder para poder controlar a narrativa, a mídia sendo conveniente com quem oferece mais, e tudo isso, então, encaminha o nosso miserável país para a vala. A mesma vala que o governador da Bahia deseja que todas as pessoas que pensem diferente dele vá. Essa epifania que eu tive, que eu quero começar o nosso vídeo para vocês. Eu quero que vocês imaginem que vocês, neste momento, é aquela pessoa que saiu de dentro da caverna. Né? No mito de Platão, existiam alguns prisioneiros e que eles viam a realidade do mundo através de sombras. Eis que um deles escapa e então ele vê o mundo através do que é real. Ele deixa de rever o mundo através de sombras projetadas e aí ele então começa a enxergar o mundo de acordo com a visão real. Só que quando ele volta para falar com os prisioneiros amigos dele em relação ao que é o mundo, eles o taxam de louco e o matam. Então hoje eu sou essa pessoa que deixei de ver o mundo através de meras imagens refletidas através de sombras. E eu quero trazer esse conhecimento para vocês. E eu quero que vocês não me matem, mas que vocês consigam pegar o máximo de conhecimento que vocês puderem e levar para a vida de vocês. E depois, então, que eu tive essa epifania, eu percebi que tudo realmente faz sentido. A gente vive num mundo, né, onde Estados Unidos e China fingem brigar por taxas, tarifas, enquanto nos bastidores eles estão costurando acordos, né, que garantem a sobrevivência de quem? Do sistema. Um mundo onde a Rússia e a Ucrânia matam dezenas de milhares de jovens. Você pensa que é por liberdade, você pensa que é por justiça, mas na verdade são por pedaços de terra, jogos de interesse que não valem a vida de um único cidadão, seja ele russo, seja ele ucraniano. Um mundo onde aqui no Brasil a gente vê parte da população defendendo um ex-presidiário, condenado em todas as instâncias por corrupção pesada, e não porque ele tenha se tornado uma pessoa melhor, mas porque ele representa, né, ele representa o ódio da esquerda, de um sistema, contra algo que eles mesmos ajudaram a construir. Então é nesse cenário, né, que eu comecei a conectar alguns pontos, vendo algumas matérias, assistindo alguns podcasts, vendo alguns pensamentos, sejam eles lúcidos ou não, mas eu consegui chegar a uma conclusão. Não é sobre economia, não é sobre política, não é simplesmente sobre ideologia, é sobre controle. Sobre quem domina a sua energia. A sua energia, ela é disputada. Sobre quem dita onde você vai gastar a sua força vital. E para entender isso, né, para a gente conseguir dialogar sobre isso, a gente vai precisar voltar um pouco na história. Tá? Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela conseguiu perceber que algo era valioso, algo valia ouro. E qual era essa ideia que valia ouro? Quem controla o prazer, controla o povo. Sexo livre era visto como um perigo, tá? Porque quem tem prazer pleno, imagine você com prazer pleno, com satisfação verdadeira dentro de casa, dentro da família, você não vai ter espaço para servir como massa de manobra, certo? Então, o sexo foi reduzido à procriação, à reprodução, ao dever conjugal frio e burocrático, apenas para reproduzir. Não tinha a ver com santidade, não, era dominação. Dominação da igreja em relação a você. Era sobre controlar o que há de mais vital no ser humano, que é a capacidade de criar vínculo, de ter energia que não fosse canalizada para defender um sistema dominante. E isso foi mantido por séculos, tá? Até que veio a Reforma Protestante, então, com Martinho Lutero, com Calvino e tantos outros que romperam com essa corrente demoníaca, trazendo de volta não só o prazer, mas também a dignidade do ser humano dentro da ordem de Deus, tá? O prazer deixou de ser uma arma de controle e ele passou a ser parte de uma vida abundante prometida pelo Criador, porque Deus prometeu para nós essa vida abundante, tá? Mas, contudo, entretanto, essa liberdade ameaçava o esquema, o sistema, o jogo, tá? Aí, muitos anos depois, então, vem George Orwell, séculos depois, em 1948, com o livro 1984. E ele mostra que o sistema evoluiu, tá? Agora o Estado não precisa mais de um trono, nem de ouro e nem de dogmas religiosos. Antes, eles precisavam se esconder atrás da religião, da igreja, para poder imperar, para poder determinar a sua vontade. Hoje eles não precisam mais disso. Por quê? Porque eles evoluíram, tá? Então, eles precisam apenas matar o prazer verdadeiro. E
matando o prazer verdadeiro, então eles oferecem para você um substituto. Só que o que eles colocam em lugar do prazer é controlado por eles. É substituído, mas é algo controlado, tá? No livro 1984, o poder abole o sexo pelo prazer, que é a mesma coisa que a igreja fez. O amor é proibido, as ligações humanas são vistas como traições, ou seja, você criar um vínculo com uma outra pessoa, seja por qual motivo for, é visto como traição. E por que tudo isso? Por que esse controle? Por que essa narrativa imposta pelo poder absolutista da época em relação às pessoas? Porque um povo que se ama, pessoas que se amam, resistem. Pessoas que se amam resistem. Um povo que se gosta, que cria conexões, ele resiste. Juntos resistem. Um povo frustrado, carente, cheio de energia reprimida, é um povo fácil de ser manipulado. E eu te pergunto, o que acontece hoje? Será que o que aconteceu na Idade Média, será que o que aconteceu em 1948 durante o período ditatorial na Alemanha mudou em relação ao que acontece hoje? Será que nós estamos vendo um mundo diferente, uma realidade diferente? Ou estamos vivendo mais do mesmo? A elite global ela entendeu essa dinâmica perfeitamente, tá? Em vez de proibir, hoje você pode ver, eles não proíbem mais, mas agora eles vulgarizam o prazer. É diferente, tá? Transformaram o sexo, então, em um produto de consumo rápido, distração vazia, né? O prazer deixou de ser o encontro, de ter vida, né? Ele virou algoritmo. Hoje você conta, você tem quantidade, você não tem mais qualidade, mas você tem quantidade. E a galera se entrega não só a isso, mas a vícios, fantasias, satisfações rasas, pornografia, drogas e tantas outras coisas que são deliberadamente entregues aos nossos jovens para que, ao contrário do que acontecia antes, quando eles eram dominados pela falta, hoje eles sejam dominados pelo excesso, né? Tudo isso, então, sob o olhar atento de quem detém a verdadeira máquina, o governo, as big techs, a inteligência militar. E a partir disso, eu comecei a perceber que muitas vezes nós temos sido massivamente controlados, manipulados, até mesmo pelos filmes que nós assistimos. Você já assistiu algum filme futurista na Netflix e você falou, poxa, que filme legal, cara. Muitas vezes, esse tipo de filme que você assistiu, ele foi orientado por think tanks que trabalham diretamente com a CIA, como o Pentágono, diretamente com a NASA. E essas pessoas que trabalham lá são cooptadas por esses agentes para que eles produzam filmes que entram no subconsciente do ser humano e que criam uma realidade futura, possível, para que você vá se acostumando até quando esse futuro se tornar presente, se tornar realidade, tá? Então, eu cheguei à conclusão de que Hollywood também não é uma fábrica de entretenimento. Ou pelo menos não é só uma fábrica de entretenimento. Ele lá é um laboratório de engenharia social, tá? Muitos roteiristas são contratados literalmente, tá? Isso não é no sentido figurado, é literal, não é uma metáfora. Tá? Para modelar futuros desejáveis. E fazem com que você se acostume a aceitar, por exemplo, um monitoramento constante, normalizar a vigilância, naturalizar a submissão, ou seja, todas essas coisas que até então eram passado ou eram imagens de um possível futuro, eles vão criando dentro dos filmes para que você vai absorvendo pouco a pouco. Aos poucos você vai aderindo àquelas ideias, gostando daquelas ideias e muitas das vezes até querendo praticar aquilo que está sendo ensinado lá. E tudo isso nada mais é do que uma prototipagem cultural, né? É a ficção servindo de teste para a realidade. E aqui, então, no nível do povão, no nosso nível, né, o que sobra para nós? Né? Sobra para nós apenas tributos que sufocam a nossa renda, taxas sobre tudo aquilo que nós compramos, leis cada vez mais restritivas, punitivas. Você precisa pedir licença para trabalhar, para empreender, para respirar, tá? E enquanto você pede licença para tudo, eles enchem, eles dopaminam o seu cérebro com TikTok, com carnaval, com novela, com futebol. E enquanto você está destruído com tudo isso, eles te moldam. Enquanto você está assistindo a todas essas... enquanto você está se perdendo nesses entretenimentos, você está sendo nada mais do que moldado pelo sistema para você aceitar as ideias que um dia virão a se tornar realidade. Aquilo que hoje você está assistindo, você está aderindo, você está achando legal, você pode ter certeza que é fruto da vontade massiva do sistema
implantando no seu subconsciente que aquilo agora é normativo, que aquilo agora é normal. E que futuramente aquilo se passará a ser real. Entrará na sua vida e fará parte da sua convivência com sua família. E o resumo para a gente finalizar é o seguinte. Lembra que eu te falei que eu saí de dentro da caverna, né? E agora não estou mais vendo por imagem, não estou vendo mais as sombras. Agora eu estou enxergando o mundo real. Mas a realidade, a grande realidade, é que todos nós ainda estamos dentro da caverna, enxergando o mundo através de sombras. Sombras que não são o mundo real, mas que demonstram o mundo real através das perspectivas daqueles que dominam a narrativa, daqueles que controlam o sistema, tá? Agora eles controlam não mais te proibindo, mas escrachando. Hoje eles têm Wi-Fi, shows, delivery. A escravidão moderna, ela mudou o planejamento, né? Ela não é feita mais com correntes visíveis. Você não está mais lá amarrado e obrigado a fazer aquilo. Ela é feita de distrações planejadas. Acredite, cada momento que você passa na frente de um filme, de uma novela, ou de um vídeo, ou de um programa assistencial, ou de um conteúdo televisivo, você pode ter certeza que você não está ali obrigado, mas você está ali sendo moldado. Você está sendo seduzido, tá? Por aquelas ideias. Para que aquelas ideias, quando elas se tornarem realidade para você, elas já sejam normais, tá? E é por isso que eu achei que essa epifania, esse pensamento que eu tive hoje, deveria ser dividido. Porque muito provavelmente pode ser que você tenha passado, ou esteja passando pelo mesmo pensamento que eu passei. Tendo os mesmos tipos de ideia, enxergando a realidade da mesma maneira. Acredite, tá? Acredite. Ou você acorda, ou nossa sociedade passa a se amar mais e a se defender desses crápulas, ou nós vamos ser cada vez mais dominados pela vontade de quem domina a narrativa e a história da sua vida. Até a próxima.